Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Pode ser profundo, se os bebês quiserem aqui do lado direito meu, esquerdo de vocês. Tá bom? Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, acho que está um pouco embaixo. Abra comigo em Êxodo 25. Êxodo capítulo 25, no versículo 1. Vamos fazer uma oração, então, antes de nós lermos. Vamos orar pelas crianças também, pelas nossas famílias, para Jesus falar conosco. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos aqui. Numa quarta-feira, o Senhor nos permite estar aqui, o Senhor traz essa graça sobre o coração de cada um, de querer vir. Isso é muito importante, isso é uma bênção, e que essa bênção continue, Senhor Deus, sobre cada um de nós. Nós te agradecemos por isso. Senhor, perdoe os nossos pecados. Nos ajude, Senhor Deus, a seguirmos sendo aperfeiçoados pelo Senhor, no nome de Jesus. Abençoe as crianças, abençoe, ó Deus, os bebês, que eles cresçam, Pai, com saúde, que eles cresçam com proteção, que o Senhor os guarde e os livre de todo mal, que possam aprender a sua palavra desde cedo e terem o Espírito do Senhor os visitando e que sejam cheios, assim como João Batista foi cheio do Espírito Santo na barriga de sua mãe, Isabel, ó Deus, nós te pedimos que desde o ventre até, Senhor Deus, as crianças pequenas, que elas possam ser cheias do Senhor, ó Deus, convertidas pelo Espírito do Senhor. Deus, abençoe as nossas famílias, cuida de cada um de nós, ajude-nos, ó Deus, a te agradecer e de fato sermos gratos por todas as bênçãos que o Senhor tem colocado sobre nós. Fala conosco pela sua palavra, não o que nós queremos ouvir, mas o que a sua palavra diz. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Se você está com a Bíblia, acompanhe comigo. Verso de número 1, capítulo 25, diz assim: E disse então o Senhor, diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata, bronze, fios de tecido azul, roxo, vermelho, linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiro, tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Faça uma arca de madeira acácia. Por favor, preste atenção nisso. Faça uma arca de madeira acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista-a de ouro puro por dentro e por fora e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda-as em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 argolas de outro. Depois façam varas de madeira de acácia, revistas de ouro, e coloque-as nas argolas laterais da arca, para que assim possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não deverão ser retiradas. Então, coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe darei. Farei uma tampa de ouro puro, 1,10 m de comprimento, com 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o outro noutra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem
devem as suas asas estar estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre você, ali sobre a tampa no meio dos dois querubins que entrarão sobre a Arca da Aliança. Eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos determinados aos israelitas. Ok? Até aqui então. Pessoal, Moisés, ele recebeu os mandamentos de Deus. É bom que a gente lembre que Deus tirou o povo do Egito e deu leis a eles. Às vezes a gente pensa que Deus simplesmente quer nos libertar para que a gente viva de qualquer forma. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina, nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento. Nós não somos livres para viver do jeito que nós queremos. Nós somos livres para viver para a glória de Deus. A Bíblia diz que o nosso corpo, antes de Cristo, era para ser usado como instrumento do pecado. Mas em Cristo, nosso corpo agora é usado para ser instrumento da justiça. Então eu quero que você pare para pensar nisso. Muitas pessoas, elas estão com dores, elas estão sofrendo, elas estão decepcionadas, elas estão tristes, elas estão abatidas e elas estão pedindo socorro. Mas o socorro que elas pedem a Deus é simplesmente para que Deus tire a dor, para que depois elas voltem a viver do jeito que elas querem. E não é esse o Deus que nós servimos, não é assim que Deus trabalha. Deus, ele nos livra dos problemas e das aflições, porque ele nos chama para ser filhos e filhos que vão andar agora segundo os seus mandamentos. É por isso que Moisés, já velho, com 80 anos, subiu o Monte Sinai. O Monte Sinai, ele existe até hoje, né? É um monte muito íngreme, demora 6 horas para você subir. Quando você visitar Israel, queira Deus, um dia a nossa igreja vai visitar lá, né? A gente vai reunir uma caravana e a gente vai poder ir lá. Falar da Bíblia lá é uma coisa maravilhosa. Então são 6 horas para você subir, e a gente está falando de um velho Moisés, 80 anos, que subiu. E Deus deu as leis para ele, né? O próprio Deus escreveu com o dedo dele, é o que está escrito na palavra, e ele desceu com essas leis. E aí a gente já falou dos 10 mandamentos, das demais leis que existiam. Então, Deus não tirou esse povo da escravidão para que eles vivessem de qualquer jeito. E foi por isso que eles ficaram 40 anos no deserto. Deus disse que o caminho para a terra prometida era rápido. 11, 12 dias está escrito em Deuteronômio. Mas eles demoraram 40 anos, porque eles não deixaram Deus transformar o coração deles. O que significa isso? Eles tinham um coração de escravos. Eles tinham um coração que somente desejavam coisas humanas. Eles só queriam coisas dessa terra. E Deus queria transformá-los para que eles pudessem entender que existiam coisas maiores. Em 1 Coríntios 15, no versículo 19, diz que os seres humanos que vivem somente esperando Deus se manifestar na vida deles para eles receberem coisas só dessa terra, eles são os seres humanos mais miseráveis que existe. O apóstolo Paulo disse assim: olha, se a gente não se preocupa com a ressurreição, se Jesus não vai voltar, se a gente não está nem preocupado, né, se a gente vai morar no céu ou não, Paulo disse assim: então vamos comer, vamos beber, qualquer hora a gente morre. Vamos viver então como todo mundo vive, né? Aproveitar a vida do jeito que Deus nos dá e depois simplesmente a gente morre. Ou então a gente pode chegar num momento muito triste da nossa vida e fazer aquilo que todos os ateus fazem, que é clamar a Deus na hora da morte, né? E aí, nesse ponto, a gente não sabe o que acontece depois, se clamou Deus de verdade, está com Jesus, se não, não está com o Senhor Jesus. Então, o que eu estou te falando em primeiro lugar é que Deus, ele está te chamando para perto dele. A Bíblia diz que o Senhor, ele é o nosso pastor, e quem é ovelha dele, ouve a sua voz. Ele nos chama para que a gente se aproxime, sabe? Então, eu quero te dizer que sim, às vezes Deus, na sua bondade, pelo seu grande amor que ele tem por nós, ele bagunça a nossa vida para que a gente vá para o arrependimento e a oração. Deus permitiu que o povo de Israel entrasse num profundo sofrimento de escravidão. O Egito começou a esmagar Israel de tal forma que eles começaram a trabalhar como escravos a ponto de chegar a quase morrer, não é?
Só que eles começaram a orar e pedir misericórdia. Não dava para viver daquele jeito. Eles oraram. E Deus atendeu eles. E levantou um homem, que foi Moisés, para tirar eles de lá. E Deus tirou eles de lá, de fato. E eu preciso te dizer isso. Às vezes Deus bagunça coisas na minha vida e na sua, para que nós possamos nos voltar para Ele. Porque Deus prefere, né, você na presença dEle ferido do que você com saúde fora da presença dEle. Isso pode parecer um paradoxo, mas é verdade. Não é? Se for para viver afastado de Deus, não vale a pena. É ilusão. As coisas passam muito rápido mesmo. Eu vi um rapaz que ele era aí do mundo do funk, dessa coisa toda de ostentação, né? E ele passou por um acidente muito grave, um botijão estourou no braço dele, ele teve 40% do corpo queimado, e aí ele disse que foi para o hospital, ficou lá mais de 4 meses, né? E orou ao Senhor, pedindo para morrer várias vezes e tal. E as coisas deram certo para ele recuperou, né? E ficou sem sequelas, assim, um milagre mesmo. E ele se entregou ao Senhor Jesus e disse que serviria o Senhor Jesus de todo o coração. E eu estava vendo isso e eu fiquei muito feliz, porque não era essa coisa que a gente costuma ver por aí. Às vezes a gente vê muito artista que não se converteu, sabe? Está só no hype da igreja evangélica, mas quando a gente vê uma conversão de uma pessoa que realmente foi, sabe, transformada, ela abandonou aquelas coisas erradas, a gente se alegra muito. Eu quero dizer isso para você, não adianta você ficar orando, não adianta você falar que Jesus te ama, não adianta você ficar pagando promessa, não adianta você fazer jejum, se você não abandonar as coisas que desagradam a Deus. Está escrito em Isaías 59, versículo 2, que os nossos pecados é que nos fazem separação de Deus. A mão de Deus, ela não está encolhida, ela está o quê? Sim, estendida para abençoar, mas os nossos pecados fazem separação de nós, o Senhor. A gente precisa abandonar essas coisas, sabe? A culpa não é de Deus, a culpa não são das pessoas que convivem conosco, a culpa não são das situações, a culpa não é do tempo, a culpa não é do acaso, a culpa não são dos demônios, não são dos anjos, não é nada disso, certo? Nós precisamos simplesmente nos dobrar diante de Deus e dizer assim: Deus, se o Senhor diz que isso é pecado, então eu confio que é pecado e abandono isso. Nós precisamos começar a orar e conversar na língua de Deus. A gente não tem feito isso muitas vezes. Nós muitas vezes queremos que Deus seja a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas a Bíblia diz que Deus nos criou a imagem e a semelhança dele. É nós que devemos o quê? Nos aproximar dele para sermos igual a ele e não o contrário. Então a gente precisa começar a orar segundo o que as Escrituras dizem, abandonar aquilo que a Escritura diz para nós abandonarmos. O texto sagrado ele é muito bonito, porque você vê que depois de Deus dar os mandamentos, Deus fala com Moisés e vai dizer para eles como eles devem construir um tabernáculo para que a presença de Deus esteja perto deles. Nós precisamos ter uma vida em que a gente faça com que as coisas cooperem para que nós fiquemos na presença de Deus. Sabe? Às vezes a gente tem esse problema. A gente até pode estar com Deus, mas a gente não tem uma vida preparada para continuar andando com Deus. Às vezes a gente brinca contra o pecado. Por exemplo, Paulo disse para Timóteo: Timóteo, fuja da aparência do mal. A maioria de nós gostamos de flertar com o pecado. A gente vai flertando com o pecado para ver até onde a gente consegue resistir. Eu não sei se você já viu isso, mas uma coisa que sempre me intriga, e eu gosto de usar esse exemplo, é que esses artistas modernos hoje em dia de televisão, às vezes eles entram num relacionamento. Aí o que acontece? Aí o cara é pego com outra mulher, a mulher é pego com outro cara, e aí vai um jornalista e pergunta: e aí, você vai aceitar? Como é que é? E a resposta é assim: nós somos bem esclarecidos, nós não temos ciúmes, nós temos... Eu sou esclarecido, ela é esclarecida, eu sei que eu sou homem, a minha masculinidade está esclarecida, a feminilidade dela está esclarecida, então ponto.
Gente, não existe isso, certo? Não existe. Isso é safadeza, né? Vamos traduzir a palavra? Safadeza. Só que eles querem o quê? Né? Em nome dessa libertinagem, tentar transformar essa coisa toda em algo como se fosse imaduro, como se fosse algo, como se fosse uma elevação, né? Até uma elevação moral, espiritual, para continuarem vivendo aquilo. Só que não dá. Então o que acontece? A gente precisa, né, moldar a nossa vida para a gente estar com Deus. Por exemplo, a igreja é um lugar que a gente vai ouvir a palavra de Deus, é um lugar que você vai poder orar, cantar. Se você coloca isso na sua vida e diz, a igreja vai fazer parte da minha vida, você já está o quê? Trazendo para você algo que vai lhe ajudar a continuar caminhando em Deus. Se você traz a leitura bíblica para a sua casa todos os dias, pela manhã, à noite, você está trazendo, então, né, a possibilidade de continuar andando com Deus. Se você pega toda a sua família, vocês oram juntos, leem a palavra juntos, se tem filhos pequenos, cantam juntos, um hino, até um hino infantil, você está preparando tudo isso para que a sua vida dê andamento em Jesus. Gente, nesse sentido, não tem milagre. Se a gente não plantar, a gente não vai colher. Se a gente não começar a preparar a estrada da nossa vida hoje, amanhã, nós não vamos estar servindo a Jesus. Então nós precisamos escolher se vamos ou não servir a Jesus. Porque se nós vamos, precisamos começar a preparar o terreno hoje. Precisamos começar a plantar hoje, para que amanhã a gente possa então colher. Então, faça isso. Faça como Deus disse a Moisés. E ele disse, Moisés, aceite a oferta dos israelitas e receba de todo o coração aqueles que venha a doar. Verso 1. Verso 2, estas são ofertas que você vai receber. E aí Deus vai dizer as ofertas que deveriam ser recebidas para que a Arca da Aliança, a princípio, fosse construída. Então, uma coisa muito importante aqui é que você vai perceber o fato de Deus chamar essas pessoas para, de alguma forma, se comprometerem com Deus. Para pensar na sua vida, que nível de comprometimento você tem com Deus? Aqui a gente está falando de algo, por exemplo, que é muito difícil para o ser humano do século XXI, mas a gente vê aqui o povo de Israel com um nível de comprometimento financeiro com Deus. Na verdade, ia ser construído um templo, né? Ali no caso o tabernáculo, e seria o local em que eles adorariam a Deus. Quem sustentaria aquele tabernáculo seria quem? O povo. O povo sustentaria esse tabernáculo, onde a tribo de Levi, os sacerdotes, eles fariam esse papel, e o povo continuaria, né, constantemente cuidando daquilo ali, para que aquilo possa funcionar. Você vai ver em Ageu, que é um profeta do Antigo Testamento, que Deus traz uma repreensão muito séria. O povo tinha voltado para a terra de Israel numa época posterior, tudo tinha sido destruído, eles começaram a voltar para a terra, construir casas, fazer casas maravilhosas para si e deixar o templo lá. E a casa, e Israel, então Jerusalém, começou a se tornar bonita, cheia de casas maravilhosas, mas não tinha templo. E aí Deus levanta o profeta Ageu, e o profeta Ageu ele profetiza publicamente na praça, dizendo assim: vocês ornamentam as suas casas, vocês cuidam dos detalhes das casas de vocês, mas a minha casa está em ruínas. A minha casa simplesmente é abandonada, ninguém cuida, ninguém quer saber de mim. E aí simplesmente isso apavora as pessoas até o ponto que outros começam a ser levantados, né, para começar a tomar iniciativa nessa questão. Gente, a falar a verdade, é isso. Quando é para a gente fazer alguma coisa para nós mesmos, a gente está pronto. Mas quando é para fazer alguma coisa para a obra missionária, ou para a igreja, ou para os pobres, é sempre o resto. Sabe? É sempre o que sobrar, é sempre se eu tiver vontade, sabe? A gente está sempre olhando para nós mesmos, né? E tratando a nossa própria vida de uma maneira assim, muito casual. A verdade é que a gente tem que ser muito grato. Preste atenção nisso que eu estou te falando, por favor. Essa palavra ela está abençoando o seu coração. A gente precisa ser muito grato, gente. Ontem eu postei um vídeo de missionários que estavam na África. Se você vê, gente, tadinha das crianças, as crianças com
Eu brinco com meu filho que ele tem a perna fina, mas se você vê as crianças, as perninhas das crianças, os bracinhos, né? A barriga grande, porque estufa por causa da doença, você vê assim a calamidade de pessoas que não têm o que comer, de muita gente nesse mundo, né? Você vê missionários do Brasil que deixam a sua família aqui e vão para lá fazer a obra de Deus. E muita gente, sabe o que acontece? As igrejas param de enviar dinheiro para sustentar o missionário. O missionário começa a viver uma situação de caos lá dentro do lugar que a igreja enviou ele e abandonou ele. Gente, eu fico pensando, o que é que nós estamos fazendo, sabe? A gente precisa se perguntar, a gente realmente serve a Deus? Ou a gente serve as nossas próprias intenções? Porque hoje em dia o que eu vejo é, as pessoas vão na igreja para fazer campanha financeira, campanha para casar, esses trem. Mas o que é que a gente quer? A gente quer que mais pessoas conheçam Jesus? A gente quer andar com Jesus? A gente quer orar e dizer, Jesus, eu estou esperando a sua volta? Porque é isso que a Bíblia diz, sabe? Não adianta dizer que é cristão e andar na direção contrária. Não faz sentido, sabe? É você ir contra a Bíblia. Então, a gente precisa começar a orar e dizer, Senhor, eu quero ter compromissos com o Senhor. Seja compromissos de oração, compromissos financeiros, compromissos com a obra de Deus, compromissos com missão, compromissos com os necessitados. A gente precisa começar a fazer votos com Deus. A nossa vida precisa estar comprometida com o Evangelho. Mas não podemos simplesmente nos comprometer com tantas outras coisas. Para pensar. A gente fala sobre isso porque é a pauta. Jesus diz, não dá para seguir a dois senhores. Ou você segue a Deus ou você serve o dinheiro. A maioria de nós estamos comprometidos, o quê? Com as nossas finanças. Elas estão comprometidas com financiamentos de carros e de casas. E nós não temos o quê? Nenhum tipo de financiamento numa obra missionária por mês. Sabe? Alguma coisa que a gente se compromete e diz, isso aqui eu vou fazer por mês para abençoar a missão, para abençoar a igreja, para fazer um compromisso. É algo meu com Deus, não quero saber como as outras pessoas fazem. Eu faço para Deus, sabe? Então, às vezes a gente não tem. Então, falta isso da nossa parte. Esse povo entendeu isso. E é o que eles estavam fazendo. E a coisa mais bonita, você sabe o que é? Pessoas comprometidas com Deus, elas começam a ver um Deus que trabalha em detalhes. Isso aqui é maravilhoso. Quando Deus fala para eles construírem a Arca da Aliança, você vê Deus falando para eles fazerem o quê? 1,60 m, né? 1,70 m, desculpe, né? Com 1,70 m de altura, com 70 de largura. Você vê Deus dizendo, você vai pegar a madeira de acácia, vai forrar toda de ouro. Deus dá cada detalhe de tudo que tem que ser feito. Sabe o que isso quer dizer? O Deus que nós servimos, Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. A Bíblia diz que cada fio da nossa cabeça está contado por Deus. A Bíblia diz que Deus chama todas as estrelas pelo nome. Você possivelmente já viu alguma coisa a respeito do universo, né? Nós estamos dentro de uma galáxia, nós do planeta Terra, nós estamos dentro de uma galáxia com outros planetas, né? Nós temos o Sol, a Lua. Dentro do nosso planeta existem muitas pessoas. Nós estamos falando de um Deus que cuida de nós de forma particular, da mesma forma que Ele cuida dessa galáxia que nós estamos. E é o mesmo Deus que formou outras galáxias que existem, não é? Nesse universo imenso que nós não temos noção do tamanho dele. Quando você pensar em galáxias, não pense da forma especulativa, será que existe alguém ou não? Se existir ou não, que apareça. Mas o que eu quero dizer é a imensidão do que existe, né, entre o céu e a terra só diz uma coisa: Deus é maravilhoso, grandioso, e Ele cuida de cada coisa. Ele é soberano, a sua grandeza é imensa, infinita, nada pode se comparar ao Deus que nós servimos. E ao mesmo tempo, Ele fala de forma tão maravilhosa com Isaías, no capítulo 57, se eu não me engano, Ele diz assim: eu sou o Senhor que estou num alto e sublime trono, e os meus pés estão nos cabelos da terra, os meus pés estão nos cabelos da terra. Né? Deus, Ele repousa os seus pés
na terra. Então ele diz, eu sou o Senhor que estou no alto e sublime trono, mas eu também habito dentro do coração daquele que é manso e humilde. Isso é maravilhoso, sabe? Esse mesmo Deus grandioso que criou os céus e a terra, colocou Jesus Cristo, que é Deus, dentro da barriga de uma menina de 15 anos. E ele veio, nasceu, com 30 anos começou a pregar a palavra, foi entregue na mão dos pecadores, ressuscitou e disse que vai voltar para julgar os céus e a terra. O Deus que nós servimos, ele é muito grande, gente, e ele cuida dos detalhes. Eu quero que você não se esqueça disso. Ele é grande, mas isso não significa que ele não se importa com detalhes. Ele é tão grande, mas tão grande, que ele é capaz de lidar com cada detalhe da vida de cada um de nós que estamos aqui e de cada pessoa que habita esse planeta. Então, entenda isso. Ele vai, e ele pode, e ele dá instruções de coisas detalhadas como ele deu para Moisés. Mas isso realmente precisa ter a ver com alguma coisa que Deus esteja presente. Não adianta a gente pedir que Deus se envolva com os nossos detalhes quando os nossos detalhes não têm nada a ver com Deus, sabe? Não adianta a gente orar e dizer, Senhor, abençoa o meu pecado. Isso não existe. Eu já contei, conto de novo. Uma vez uma pessoa me chamou para que eu orasse por ela, para que Deus pudesse matar o namorado da menina que ele gostava, para que ele pudesse namorar outra pessoa. Tem muita gente que faz essa oração. Você vai encontrar por aí na internet, se você ficar lá arrastando o Instagram, você vai ver um monte de gente, né, que faz essas orações. Né, e eles falam assim que estão fazendo orações imprecatórias, que no caso é para, né, orações que desejam mal aos outros. E eles começam a orar, Senhor, destrói, mata mesmo. Tem um pastor lá do Rio de Janeiro que ele é doido. Eu acho que ele não é pastor, não. É um cara muito louco. E na igreja dele sempre aparece lá no Instagram, ele orando, Senhor, mata aqueles homens do STF, faz com que a barriga deles comece a apodrecer. E começa a falar, falei, esse cara é maluco, é louco mesmo. Então não adianta, esse tipo de oração não é a Deus, Deus não ouve isso. O Deus que nós servimos é outro, entende? Então não adianta a gente fazer oração ao diabo e querer que Deus responda. É o diabo que é o quê? É o autor, né, do ódio, o diabo que pega a mentira, ele que faz essas coisas e que engana muitas pessoas. Então, o texto vai dizer que Deus está preocupado com os detalhes e a gente vai aqui, isso que é muito bonito. Porque os 2 primeiros mandamentos, o que eles falam? Que a gente não pode fazer o quê? Imagem de escultura. Fala para a gente não fazer nenhuma imagem de escultura de qualquer coisa que existe no céu ou na terra, porque é pecado adorar qualquer imagem. Está escrito, não estou eu que estou falando. Está nos 10 mandamentos. Você vir aqui, você vai ler, ó, capítulo 20, versículo 1, diz assim, ó, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te, põe aí, por favor, Célio, que te tirou da terra do Egito e da escravidão. Não terás outros deuses além de mim, e não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostres diante deles e nem prestes culto, porque eu, Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os pais pelo pecado e que castiga os filhos pelo pecado dos pais, até a 3ª e 4ª geração dos que me desprezam. É Deus que diz que ele deve ser adorado de uma forma espiritual. A gente não precisa fazer uma imagem de Jesus ou uma imagem de Deus para adorar ele, porque Deus é espírito e a gente adora ele pela fé. E o que é fé? Fé é a certeza das coisas que a gente não vê, a convicção de fatos que existem. E aqui Deus, então, dá uma ordem para que Moisés, faça 2 querubins. E como é que é isso? Então foi feito a tampa de madeira de acácia, 2 querubins, né? Como é que é um querubim? Para você entender, um anjo, quando você pensa num anjo, como é que é? Né? Loirinho, cabelinhos, né, enrolados,
tocando harpa, vestindo uma espécie de fraldão. Essa é a visão natural. A Bíblia diz que um querubim tem 4 rostos, 4 cabeças, né? Um rosto parecido com o rosto humano, um rosto parecido com o rosto de leão, um rosto parecido com o rosto de águia e o outro um rosto parecido com o rosto de boi. É assim que a Bíblia define. E eles têm, né, muitas asas. Em Ezequiel vai dizer que eles têm 6 asas. 2 asas eles cobrem a si mesmo, com 2 eles voam e com 2 eles cobrem o rosto. Então, assim, os anjos de Deus, se a gente pudesse ver agora, a gente se assustaria. Isso é o mundo espiritual, né? Isso é o que a Bíblia diz, não é o que a gente acredita, pela Bíblia. Então, quando esse querubim foi feito, olha que coisa maravilhosa. Deus disse assim, coloque esses 2 querubins, um de frente para o outro, mas os 2 olhando para baixo. Por quê? Porque ali embaixo seria o quê? A representação da presença de Deus. Porque dentro da arca ia ficar os 10 mandamentos, né? O maná que caiu do céu e a vara de Arão. Eu te falo agora mesmo isso aqui. Então Deus estava dizendo o quê? Os anjos, que são o quê? Seres espirituais, quando eles chegam na minha presença, o que eles têm que fazer? Abaixar a cabeça em reverência, temer o meu nome. Os anjos precisam respeitar Deus de tal forma que eles não podem olhar no olho. Você já viu como é que é, por exemplo, a polícia? Rotan, por exemplo, eles não gostam que olhem no olho. Esses dias eu acho que eu dei sorte, que eu estava sentado em algum lugar com a Angélica e com os meninos, e aí passou uns 2 carros da Rotan, eu não sei porquê, eu fiz assim, aí o cara me cumprimentou também. Mas eu várias vezes, já passou o carro da Rotan e eu olhei no olho do cara, o cara me mandou baixar a cabeça. Eles não gostam que olhem no olho, não sei por quê. Pessoas que têm autoridade, que precisam de alguma forma ser respeitadas, né, elas não aceitam que os outros se portem diante delas de qualquer maneira. Né? Você não chega na sala de uma autoridade de qualquer forma. Você não se reporta a uma autoridade de qualquer jeito. Né? E olha que a gente está falando de autoridade humana. Né? Coloca aí a maior autoridade que existe. Eu não sei, pode até ter outra nomenclatura, mas eu acho que o presidente da maior nação do mundo deve ser a maior autoridade do mundo. Né? Para você, então, chegar até a presença dele, é difícil. Se você chegar até ele, para você se reportar a ele, deve haver, né, todo um jogo por aí. O que eu quero dizer é que a Bíblia diz que quando a gente entrar na presença de Deus, a gente tem que falar pouco e ouvir muito. Está escrito, Eclesiastes capítulo 5. E a Bíblia também diz que a gente tem que ter reverência e temor diante de Deus. O que isso quer dizer? Você não entra diante de Deus falando de qualquer jeito. Não é? Então não é, papaizinho, eu estou profetizando que o Senhor vai me dar isso. Deus, eu ordeno que o Senhor me dê os meus direitos. As pessoas oram. Que direito? Ele é o Senhor. Né? Então, eu estou dizendo que esses anjos, eles estão, né, olhando para baixo, porque o Deus que nós servimos espera de nós uma posição reverente. E o que o pecado faz? O pecado tira do ser humano essa reverência. O pecado faz o ser humano, quando ele se apresenta diante de Deus, se apresentar de uma maneira chula, uma maneira hipócrita, de uma maneira, sabe, sem nenhum tipo de temor. Paulo disse que quando ele ia pregar a palavra de Deus, ele tremia, porque a responsabilidade era enorme. Né? Ele disse, eu prego em fraqueza, temor e tremor. Porque ele está lidando com o quê? Com a maior coisa que existe, que é a palavra de Deus. Então, a gente precisa ter temor diante de Deus. Quando a gente for entrar em oração, a gente sempre tem que entrar assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Porque não tem como conversar com Deus se a gente não reconhecer as nossas falhas, não é? Porque as nossas falhas nos separam de Deus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos ajude a melhorar. E aí a gente começa a orar, então. A gente agradece, a gente adora, a gente faz petições, a gente intercede. Então a gente precisa fazer isso. Meus irmãos, para a gente não delongar muito, então, a presença de Deus estava simbolizada por 3 coisas dentro dessa arca. A tábua da aliança, as tábuas da lei, elas eram as tábuas dos 10 mandamentos, né? Representavam Deus. A lei de Deus é a representação de Deus. A Bíblia diz que
O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Um dia Filipe, um discípulo de Jesus, disse assim, Jesus, mostra para nós Deus. Jesus disse, você não está me vendo? Não, eu sou Deus. Não é? Jesus, ele é a palavra. Não é? Então, quando você está diante da palavra de Deus, você está diante do próprio Deus. Então, nós temos que ter reverência diante da palavra do Senhor. É por isso que eu estou dizendo que quando a gente pegar uma Bíblia, quando a gente for ler uma Bíblia, deve haver da nossa parte seriedade em ler isso. Né? A gente não interpreta isso de qualquer maneira, tá bom? A gente realmente lê da forma que está escrita. A gente, o quê? Basicamente, se a gente tem uma Bíblia na nossa língua, no português, a gente precisa basicamente saber interpretar texto, né? Saber ler, saber que a falta de pontuação em algumas coisas, ela pode ser crucial para a sua má interpretação, né? E saber que esses textos, eles têm literaturas diferentes. Algumas partes são textos literais, outras são metáforas, outras são parábolas, outros são textos poéticos. Então, basicamente, você tem que entender alguma coisa de leitura para você não falhar gravemente. Só um exemplo, teve um camarada, assim, eu fico com muita raiva de chamar essa gente de pastor, porque contamina a raça toda, né? Um camarada no interior de Minas Gerais, um tempo atrás, já passou até no Fantástico. Ele abriu um texto, Oséias, e aí ele leu o texto em que Deus mandou Oséias se casar com uma mulher que era uma prostituta. Por que Deus fez isso? Deus falou assim, Oséias, o meu povo só me trai o tempo inteiro. Casa com uma prostituta que eu quero que você, como profeta, sinta o que eu estou sentindo. Aí o que esse pastor fez? Ele leu o texto e disse que está escrito assim no texto. Oséias sai e adultera com ela. Mas sabe o que esse cara falou? Ele pegou uma mulher da igreja e disse assim, Deus falou comigo na Bíblia. Olha aqui o que está escrito. Aí ele pegou o livro de Oséias, está escrito aqui, ó. O Senhor está dizendo, Oséias vai e adultera. Aí ele disse para aquela mulher que era casada, Deus está mandando eu adulterar com você. E o texto estava escrito, né? O quê? O Senhor disse para Oséias, Oséias vai e casa com aquela mulher adúltera, né? Ela era uma mulher adúltera, não é adultera, né, com ela. Então o cara fez isso, você acredita? E o marido dessa mulher não bateu nele. Me espantou, né? Porque deveria ter dado uma coça nesse sem vergonha que se diz pastor, para ele largar de ser safado e mentiroso, né? Que mal sabe ler e diz que Deus está falando com ele. Né? A gente não age dessa forma. Então, a lei de Deus é a palavra de Deus. Valoriza isso. Você tem a coisa mais preciosa. Não sei se você já viu um meme na internet que tem um rapaz assim de joelho orando, Deus, fala comigo. Aí do céu tem uma mão grande assim que desce uma Bíblia. Tá aqui, ó. Porque é Deus falando com a gente pelas escrituras, pela palavra. Né? Diz também que dentro dessa arca tinha um maná que caía do céu. Toda tarde Deus fazia o pão cair do céu, porque estava no deserto, tinha como plantar, não tinha como fazer nada. Deus dava. Gente, Deus abençoa a gente de uma maneira tão bonita que não dá nem para, para a gente mensurar. Às vezes a gente pensa, como é que vai acontecer, como é que vai sair, como que eu vou dar conta? Deus vai lá e manda o maná dele, abre as portas, entrega as suas bênçãos, não deixa nada faltar. De maneira sobrenatural, Ele supre as nossas necessidades, cuida da nossa casa, cuida da nossa família, cuida do nosso futuro. Ele o quê? Ele manda o maná, não é? Nos lembra da oração de Jesus. Né? Pai nosso que estás nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus entrega, Deus entrega. Então, quando você olhar para Deus, você pode ter certeza que o quê? Você tem um pai que lhe sustenta. Foi como Jesus disse, se eu cuido dos pássaros, se eu cuido das plantas, não vou cuidar de vocês que são os meus filhos? Mateus capítulo 6. Então, nós temos um Deus que cuida de nós de forma maravilhosa. Paulo disse assim, não é? Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, porque eu sei que Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir todas as minhas necessidades. Está escrito lá em Filipenses 4,19. Então, eu sei que eu posso superar tudo, porque Deus vai me abençoar, porque Ele conhece as minhas necessidades. Não fique com medo de faltar.
Deus é bom para abençoar. E por último, tinha a vara de Arão. Deus escolheu os sacerdotes, né? Então existe, né, o sacerdote. No caso, nós não somos mediados por Arão. Jesus Cristo, ele é o nosso sacerdote. Jesus Cristo é aquele que nos liga até o Senhor, nosso Deus. Então hoje você não precisa mais ter medo, né, de ser indigno de entrar na presença de Deus. Porque o sangue de Jesus caiu sobre a sua cabeça, te limpou, isso você, claro, você reconhece que Jesus é Deus, pede perdão pelos seus pecados. O sangue de Jesus caiu sobre a sua cabeça, e mesmo eu e você sendo pecadores, a gente ora em nome de Jesus e o Pai nos responde. Que maravilha isso! Sem Jesus Cristo não tinha mediação, sem Jesus Cristo não havia contato da terra com o céu, e agora tem contato. Agora a gente pode entrar em oração e sentir a presença de Deus, ver Deus nos tocando, ver Deus nos acalmando, ver Deus colocando paz no nosso coração. Eu queria muito que você ficasse então com essa palavra, tá? A presença de Deus, ela é maravilhosa em cuidar da gente em cada detalhe. É assim que o nosso Senhor faz. Então essa arca foi feita de uma forma maravilhosa para representar a presença de Deus. E na presença de Deus, então, né, há essa abundância de graça, abundância de promessas, né? E a gente pode falar disso em outro momento. Você pode se colocar de pé nesse momento para a gente orar. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor Jesus toque o seu coração profundamente para você crer que Ele está contigo. Que Ele possa te ajudar realmente a não ter medo nenhum de ter esse comprometimento com Ele, porque a gente precisa disso. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos orar nesse dia. Nós sabemos que a sua palavra é a verdade, que o Senhor é maravilhoso. Não tem nada maior do que a sua palavra. A exposição da tua palavra, ela é linda, Senhor. Não tem história que seja mais linda do que a tua história, Senhor. Desde o Antigo ao Novo Testamento, Tu és Deus, Criador dos céus e da terra, onipotente, onisciente, onipresente, soberano, aquele que existe desde a eternidade, não foi criado por ninguém, mas a tudo criou. Os céus e a terra lhe pertencem. Tu és o nosso médico, o nosso advogado, o nosso Senhor. Tu és o princípio e o fim, o alfa e o ômega. O Senhor está no nosso meio. Obrigado porque o Senhor é aquele que caminha no meio da igreja. O seu manto está salpicado de sangue. E o Senhor voltará mais uma vez, porque Tu és o Senhor dos senhores. Tu és Deus que está conosco. Nós temos a certeza de que a ressurreição foi real. Nós temos a certeza de que o Senhor cuida dos detalhes. Obrigado porque a gente hoje em dia pode orar. Nós podemos confiar. Nós podemos ter esperança. Porque, ó Deus, o Senhor disse que já não há mais condenação para nós que estamos em Ti, em Cristo Jesus. Ajude-nos, ó Deus, a reconhecer os nossos pecados. Sempre que Ele tentar nos oprimir, nós devemos abandoná-los. Ajude-nos a andar na Sua palavra, na Sua presença. Nós te agradecemos, Senhor, que o nosso coração seja muitíssimo visitado pelo Senhor e que esse hino, Senhor Deus, possa ser elevado a Ti, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos cantar esse hino, então.